Saudações, filósofos de plantão. Hoje trago para vocês o livro A Escada dos Fundos da Filosofia. Em especial, o capítulo que fala sobre Sócrates, ou o escândalo de perguntar. Sócrates tinha uma característica que por muitos era definida como detestável, mas ela acaba sendo uma das principais características responsáveis pelo surgimento da filosofia, que é o ato de questionar. O tempo todo, o fato de perguntar e não responder nos leva a questionar se as respostas dadas são corretas, se as respostas dadas fazem realmente sentido ou se elas nos levam ao nível de aprofundamento. Então, vou acompanhar aqui um trechinho da leitura para ajudar você a aprofundar essas questões socráticas ou aprender um pouco mais sobre o ato de perguntar. Sócrates, ou o escândalo de perguntar. Talvez ocorra que ninguém tente subir à casa de Sócrates por meio da escada dos fundos da filosofia. Que não seja ele que lhe abra a porta, mas sua esposa, Xantipa. Isso é, aliás, bem provável, já que Sócrates quase sempre está fora. Mas, visto por si mesmo, esse fato tem também seu significado. Pois se Sócrates é famoso entre os filósofos, Xantipa não é o menos entre as mulheres de filósofos. Agora se poderia objetar que ela é famosa por causa de seu célebre marido. Certamente, mas talvez seja também um pouco ao contrário. Talvez Sócrates não viesse a ser Sócrates se ele não tivesse tido Xantipa como mulher. Ao menos assim o vê Nietzsche, o filósofo do faro psicológico. Sócrates encontrou a mulher de que precisava. De fato, Xantipa o empurra cada vez mais para dentro de sua peculiar vocação. Mas isso está certo? Se pode acreditar nos relatos antigos, Xantipa faz exatamente o oposto. Ela emprega todos os meios a fim de não deixar que seu marido exerça seu ofício filosófico, transformando a sua casa em um inferno. E então, quando ele já tem o bastante e pretende encontrar-se com seus amigos para conversações filosóficas, não se dá por satisfeita. Oportunamente, derrama da janela um pote de água suja em sua cabeça, ou mesmo o persegue arrancando no mercado público a manta do seu corpo. Os amigos se revoltam contra isso e a denominam a mulher mais insuportável que já viveu e jamais viverá. Sócrates, porém, conforma-se com tais tempestades domésticas e extradomésticas com as quais essa questão filosófica vem acontecendo. Quando a enxurrada de água atinge de cima, diz apenas, não disse? Que Xantipa, quando troveja, também manda a chuva. E quando certa vez o garoto prodígio Alcebiades opina, a vociferante Xantipa é intolerável, Sócrates replica, mas você não se deixa também agradar pela gritaria dos gansos? De resto, Sócrates pensa que a convivência com a esposa recalcitrante teria também seu lado bom, pois quem desse conta de Xantipa facilmente se entenderia também com outros homens. Biógrafos posteriores têm mais compaixão de Sócrates do que ele próprio tem de si mesmo, a fim de lhe proporcionar também um pouco de sorte no amor e inventar uma bonita história. Quando o número de habitantes de sua cidade, após uma guerra perdida, estava muito reduzido, os atenienses teriam decidido que todo cidadão poderia ter filhos de 2 mulheres. Assim, obedientes às leis, Sócrates também se teria casado uma segunda vez,
E aliás, com uma garota que tinha um belo nome, Mirto. Mas essa história é de certo improvável, e é que de se supor que Sócrates também tivesse dito sobre esse seu segundo casamento a mesma resposta que dera a alguém que lhe tinha perguntado se deveria se casar ou não. Segue a resposta do Sócrates: faça o que fizer, você sempre se arrependerá. Para retornar mais uma vez a Xantipa, o que ele consegue a fim de todas as suas descomposturas, nada mais do que fazer Sócrates deixar espontaneamente o lar desarmonioso e escapar apressadamente para suas conversações filosóficas. Só assim, porém, é que Sócrates se torna Sócrates, pois ele é um ateniense. Nesta cidade, com seu prazer pela vida pública, só importa quem por si mesmo aparece publicamente. Se ficasse enterrado em seu gabinete de estudo, Sócrates não se teria jamais transformado no famoso Sócrates. Assim, inverte-se a intenção de Xantipa em seu oposto. Se fosse possível interpretá-la no espírito de Hegel, diríamos que, em seus atos de ópera, uma certa astúcia da razão, o que deveria impedir esse filósofo de filosofar, acaba por conduzi-lo ainda mais fundo para a filosofia. Se acha que seu trovejar e derramar de potes de água sejam meios de intimidação, Xantipa está muito enganada. Também nisso Nietzsche tem razão. De fato, Xantipa empurra-o cada vez mais para dentro da sua estranha vocação, tornando-lhe a casa inabitável e o lar inóspito. Mas o que faz exatamente Sócrates quando sai de casa? Aparentemente, nada mais do que visitar feiras e praças esportivas para bater papo com as pessoas. Ele é, portanto, um autêntico vadio. Justamente isso aborrece Xantipa. Em vez de cuidar da casa, da mulher e dos filhos, em vez de exercer a profissão de escultor que aprendeu com o pai, enfim, em vez de conduzir uma ordeira vida burguesa, Sócrates vadia. E mantém conversações inúteis com todo tipo de gente, mesmo que casualmente encontre moedas na rua e assim contribua de modo não habitual para o orçamento da economia doméstica. Isso não é, de certo, a mesma coisa que quando alguém alimenta sua família com um ofício honrado. Não se pode permitir nem mesmo um par de calçados, motivo pelo qual o poeta cômico Aristófanes o representa descalço em suas peças. Essa sobriedade pode ser tolerável no que se refere à própria pessoa. Mas como se pode pretender de uma mulher, em vistas das muitas mercadorias sedutoras expostas na cidade, para as quais não tem nenhum denário, que sustente o desprendimento atestado pelo dito de Sócrates? Como são numerosas as coisas de que não careço. E pode-se exigir que Xantipa se eleve às alturas filosóficas daquela outra frase: quem de menos carece está mais próximo dos deuses? O que realmente excita em seu comportamento é que, por natureza, Sócrates não é de modo algum o tipo indolente, dorminhoco, pratica ginástica fervorosamente e até na dança faz boa figura. Pratica-as de fato apenas por causa da saúde. Uma fonte de informação posterior louva sua primorosa constituição física. Em poucas palavras, Sócrates é um homem forjado para fazer autenticamente masculino. Ele o demonstra também nas manobras de que participa como simples a sua capacidade de suportar o cansaço. Enquanto outros, por causa do frio, sofrem
Feito múmias, ele caminha de pé nu sobre o gelo. Certa vez ainda, quando todos ao seu redor batem desenfreadamente em retirada, Sócrates marcha serenamente sozinho ao lado de seu general, avistando em torno amigos e inimigos. Mesmo como soldado, Sócrates sobressai por suas extravagâncias. Alcebiades relata os tempos de camaradagem na guerra. Concentrando em seu pensamento, ele estava desde a manhã, em pé, no mesmo lugar, refletindo. Como não fazia progresso, não desistiu e permanecia parado investigando. Veio o meio-dia e as pessoas, reparando aquilo, admiravam-se e diziam umas às outras que Sócrates estava lá, parado desde a manhã, meditando sobre algo. Enfim, quando já era noite e após terem jantado, alguns jônicos trouxeram suas cobertas para fora, pois era verão, em parte para dormir no fresco, em parte para observar ele. Ficara também toda a noite de pé. E ele ficou realmente parado até a aurora chegar e o sol se elevar. Então se afastou e ao partir orou ao sol. E assim, portanto, que Sócrates se comporta na guerra. Agora, em tempos de paz, não se nota mais nada de coragem e virilidade, pelo menos aos olhos de Xantipa. Sócrates não passa de um vadio tagarela e eterno discutidor. Ele próprio enxergava justamente nisso a única possibilidade de exercitar o ofício filosófico. Mal avista alguém na rua, já se aproxima e começa a se entreter com ele. É indiferente se é o seu interlocutor é um estadista, um sapateiro, um general ou um arruaceiro. Evidentemente, pensa que o que tem a dizer interessa a todos, mas o que tem a dizer e para que aponta incessantemente é que nada mais importa sobre si mesmo. Sócrates é a convicção de que o homem cabe conhecer realmente a si. O modo como chama a atenção dos outros para isso é descrito segundo um relato de Platão, com muita vivacidade pelo comandante Niquias. Parece que você não sabe o que acontece quando alguém está bem próximo de Sócrates e entabula com ele em uma conversação, mesmo se se ocupa de qualquer outra coisa. Esse alguém é elevado, necessária e incessantemente, por sua fala, a processar contas a si mesmo, prestando-as sobre como vive agora, como tem vivido sua vida até aqui. Assim como ocorre com Niquias, Sócrates faz isso com todo mundo. Pergunta a cada um se realmente do que fala, aquele que fala de devoção, a outro que sempre a palavra coragem tem na boca, a um terceiro que acha conhecedor da política ou a arte do discurso persuasivo. Tão logo essas pessoas se deixam envolver na conversação, estão perdidas, pois Sócrates lhe mostra, com ironia e diversos artifícios dialéticos, que elas não entendem nada daquilo que falam com tanta certeza, menos ainda que conhecem a si mesmos. Pode-se compreender que isso nem sempre fosse agradável para o interlocutor de Sócrates. Goethe e Schiller têm razões com seus discursos, por meio do qual aludem à sentença do oráculo de Delfos sobre Sócrates. A ti, declara a boca da pitonisa, o mais sábio dos gregos, certo? O mais sábio pode ser frequentemente o mais incômodo. Assim, conta-se também que muitas vezes os atenienses teriam tratado Sócrates com desprezo e ironia, chegando em alguns casos a agarrá-lo com indelicadeza e maltratá-lo.
Quem é que gosta de ser exposto à sua própria ignorância? E além disso, em praça pública, apenas um par de jovens nobres, também eles autênticos vadios, aderem a ele e ao acompanham incansavelmente em suas incursões pela cidade. Os outros, porém, honrados cidadãos, não querem ter nada com isso. E os poetas fazem-se seus porta-vozes. Tagarela, reformador do mundo, dominam Sócrates, inventor de discursos sofísticos, torcedor de narizes, mistificador, derramam seu escárnio sobre suas frases vazias e afetadas, sua nefelibatice, sua alteração. Porém, o que eles não compreendem é que a grande maioria dos atenienses não vê que essa poderosa cabeça dura, como denomina Nietzsche, não interessa o conflito do discurso em si, nem em ter a razão no combate dialético dos argumentos e contra-argumentos. O que Sócrates procura é a verdade. Ele é possuído pela busca da verdade. Pouco antes de sua morte, diz a seu amigo Criton: não temos absolutamente de nos preocupar com o que muitos dizem sobre nós, senão com o que diz aquele que entende do justo e do injusto, o um e a verdade mesma. Sócrates quer, por tudo nesse mundo, descobrir como verdadeiramente estão as coisas para o homem e seu destino futuro, pois tudo depende de um saber. Confessa ele mesmo em seu discurso de defesa diante do tribunal ateniense: enquanto respirar e estiver em condições, não deixarei nunca de filosofar, exortando-os e desmascarando-os sempre que estiver entre vocês, e lhes direi, como de costume: bom homem, pois que és da cidade de Atenas, a maior e mais famosa por sua sabedoria e poder. Tu não tens vergonhas de procurardes, e quando for possível, de dinheiro, fama e honrarias, mas não te preocupares e cuidares da sabedoria, da verdade, e o que tua alma se torne tão boa quanto possível. E prossegue: o maior bem para o homem consiste em falar todo dia da virtude e de tudo o que tu ouvistes falar, quando nas conversações promove-me a mim e aos outros. Para o homem, uma vida sem provação não é digna de ser vivida. Então, nessa reflexão sobre o Sócrates, nós podemos concluir que não existe nenhuma preocupação com respostas filosóficas. O papel do Sócrates era um papel de incomodar, era o papel de ficar questionando. Veja, independente de quem estava falando com ele, das pessoas mais simples aos políticos ou aos eruditos, o Sócrates estava preocupado em questionar, em provocar. Jamais a preocupação era com uma resposta dada. A preocupação central era fazer com que o interlocutor chegasse às mesmas conclusões socráticas de que o nosso conhecimento é superficial. O nosso conhecimento ele é um tanto quanto vazio. E quando nós aprofundamos os questionamentos, o interrogatório socrático, o exercício da própria dialética, nos leva a perceber que o conhecimento está a um passo. E aí mais um passo. E mais um passo, como camadas que são retiradas, e no final nós temos o próprio ato de perguntar, o ato de questionar. Vale também aqui um adendo nesse relacionamento complexo com a própria Xantipa, que em vários momentos ela surge como um personagem muitas vezes pitoresco, mas na verdade
tem aí o seu valor extremamente profundo, porque é a esposa que empurra o Sócrates para a praça pública, empurra de encontro a outras pessoas, empurra de encontro ao seu ofício filosófico, que é estar constantemente questionando, perguntando, indagando, buscando o conhecimento. Ficamos por aqui. Agradeço a vocês aí pela atenção e disponibilidade. Aprofunde os estudos filosóficos, continue a sua leitura, dê um like nesse vídeo, siga o nosso canal. Forte abraço e até o próximo.